Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o meu canal. No vídeo de hoje quero falar sobre um vídeo que já postei ontem à tarde, que eu falei do Afeganistão e a possibilidade da gente se defender disso. Teve um amigo que eu, eu já esperava que ele fosse discordar, e aí eu gostaria aqui de fazer outras considerações, acrescentar alguma coisa, né? Eu disse lá no vídeo que para a gente evitar um rompimento com a democracia, o que precisamos é, primeiro, de uma Constituição realmente democrática e de forças de segurança, de forças armadas comprometidas com a Constituição para nos defender, né? Eu disse que o armamento da população, nesse caso, não leva em consideração, né? Não leva. E meu amigo refutou, ele disse, olha, eu acredito que não. É claro, eu respeito a opinião dele, ele pode ter razão, evidente que sim, pode, não estou dizendo que não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu tenho considerações a fazer, né? E quais são essas considerações? Primeiro, as Forças Armadas comprometidas com a Constituição, elas estarão de acordo com a Constituição, porque elas conhecerão a Constituição. Ao menos os comandantes conhecerão. Se é esse o objetivo, o propósito, sim. Então eles obedecerão. Por outro lado, a população, de uma maneira geral, não conhece. A não ser que seja país super desenvolvido, eu ainda tenho dúvidas. Se em países super desenvolvidos a população realmente conhece a Constituição de seus respectivos países. Conhece uma coisa ou outra. E resta saber se essa população também, ao sair às ruas para defender o que eles consideram democracia, se eles vão respeitar a Constituição ou não, já que não há um treinamento para isso. E essa é a parte mais importante. Eu disse que as milícias podem tomar o poder se as Forças Armadas não forem preparadas para defender a população, né? E um dos motivos é esse. A milícia ela é, primeiro, organizada, segundo, bem treinada e muito bem armada, porque se formos armar a população de acordo com o que está, né, as milícias, etc., ou como nós armamos as forças de segurança, as nossas forças armadas, né? Vamos pensar no Brasil, exército, marinha, aeronáutica, polícias, enfim. Formos armarmos a população dessa maneira, primeiro que é um grande risco, porque o contingente total da população não está preparado para lidar com isso. Fato, nós nas forças de segurança há um treinamento, já começa desde cedo, jovem, tem que entrar jovem, há um treinamento, há uma disciplina, se passa por exames, etc. e tal. Não é possível fazer isso com a população toda. Para começo de conversa já não é possível. Então você colocar armas pesadas, armas de guerra, porque para defender uma democracia, para defender um país, você precisa sim de armas de guerra. Não dá pistola, 9mm. Desculpa aqui, ó, é aí que vai a falha, porque para mim falar de armas é um problema que eu desconheço, mas revólver 38, não dá para você ir na guerra com isso. Você precisa mesmo de armas pesadas. Então se a gente vai colocar arma pesada na mão da população civil, de uma maneira geral, para eles defenderem, é complicado. E outra coisa que a população, de maneira geral, não vai ter é a união para defender o mesmo objetivo. Veja o que está acontecendo no Brasil com essa polarização, um de um lado, outro do outro, tal. Então não existe ali. Agora, quando essa desunião ela fica no campo das ideias, no campo dos debates, você não tem um estrago. Mas agora imagina na luta armada, cada um, ou pelo menos cada grupo de um lado. O que vai acontecer?
por mais que um lado seja muito menor que o outro, o estrago será grande. E o mesmo pode acontecer com as milícias. Claro. Se a população entrar para combater as milícias, vamos supor que estivesse unida, o estrago seria grande. Porque se nas milícias o contingente é menor, eles são muito bem treinados. Por outro lado, as forças de segurança, elas são bem treinadas. Elas estão treinadas, equipadas e unidas num objetivo. Porque se são realmente comprometidas com o que defendem, não há dúvida de que vão estar unidas, né? Então essa é a diferença, essa é a consideração que eu queria fazer aqui nesse título. Por que eu sou descrente nessa ideia de que armar a população para defender o país, para defender a democracia, né? Eu sou descrente nesse sentido. Agora, outra coisa que eu preciso acrescentar aqui para concluir é: o que você entende por democracia? O que a população, de uma maneira geral, vamos tomar por base o Brasil, entende por democracia, né? Vou dar aqui o meu entendimento de democracia. Democracia, no meu entendimento, é um regime político, social, onde o poder realmente emana do povo. Né? Mas essa democracia ela é representativa, porque o povo escolhe representantes. E esses representantes, eles precisam de uma qualificação, precisam ali de uma base técnica. Por isso que, mesmo sendo democracia, deveria ter ali digamos, um pouco de conhecimento para participar. Por mais que a gente fale dos nossos políticos, e a gente pode falar na questão da moralidade, etc., mas na questão do entendimento sobre o que eles fazem ali, né, a gente tem uma parcela considerável. Né? Então, além da assessoria. Então você tem Comissão de Constituição e Justiça, tem pessoas bem qualificadas ali. Né? Para defender a democracia, porque eu até dei de fugir do assunto, então, para defender a democracia. Porque, como eu estava dizendo, o que é democracia no meu entendimento? Um regime onde a maioria vota, elege seus representantes, mas as minorias também têm vez. Então, a CPI, por exemplo, é um instrumento de minoria. Né? E tem uma Constituição, no caso brasileiro nós temos uma Constituição, que nem sempre, e isso aqui é muito chocante, né? Nem sempre talvez ela represente a voz da maioria. Porque vem cá, agora vai aqui uma provocação. Essa democracia que defendem aí atualmente, onde seria a vontade da maioria, nós não poderíamos chamar de ditadura da maioria? Essa ideia de que a maioria pode, digamos, massacrar, entre aspas, a minoria, ou seja, sufocando ali os seus desejos, sufocando o que eles pensam, não seria uma ditadura da maioria? Então, se a maioria decidir, por exemplo, pela ilegalidade, gente, isso é muito sério, né? Mas vamos supor que a maioria decida pela ilegalidade da homossexualidade. Então, assim, não pode ter homossexuais mais em uma determinada sociedade. Não o Brasil, por exemplo. Tomara que nunca aconteça isso aqui, mas existe país assim. Se a maioria concorda com isso, gente, vem cá. Vocês acham mesmo que a gente deve implantar isso? Né? Isso para mim não é democracia. Então, se a maioria defende, por exemplo, então vamos aqui só dar um exemplo, eu não acho que as pessoas pensem isso, mas nós somos de uma maioria absoluta cristã. Somos de uma maioria absoluta cristã, ok? Então, acompanhe o raciocínio. Se essa maioria decidir que só é válido o cristianismo,
em uma sociedade, aqui na nossa, por exemplo, essa sociedade é uma sociedade moderna só porque a maioria decidiu? No meu entendimento, não. Por isso que tem essa polêmica aí. Não que seja a vontade da minoria sobrepondo a vontade da maioria. Não é nada disso. É você ter o respeito, você ter ali instrumentos que garantam o respeito às minorias. Essa é a questão. É isso que a gente precisa levar em consideração. E a vida privada particular de cada um, essa sim, ela tem que ser mais liberal ainda. Porque no meu entendimento, uma pessoa é livre para fazer o que ela quiser, desde que ela não prejudique o conjunto da sociedade. Uma relação entre 2 ou 3 pessoas, para mim, não interessa. E aí cada um tem a sua preferência, eu tenho a minha. Tá? Desde que 2 ou 3 estejam de acordo ali com o que vão fazer em ambiente privado, não vejo como crime. Evidentemente, se for adultos, né? Que fique claro aqui, é preciso pontuar isso que daqui a pouco vai ter gente aí que diz, não, adultos. Porque, vamos ser sinceros, a gente só pode dar liberdade para adultos, né? Vocês concordam com isso? Porque a criança não sabe o que fazer com a liberdade. Eu arrisco a dizer que tem adulto que também não sabe, mas aí já é uma questão dele, né? Mas, mas a liberdade mesmo, ela deve ser a liberdade ampla que a democracia permite, porque ela não é total. A liberdade ampla ela só vale para adultos, né? Então, um adulto decidiu, ok, não tem problema, né? Eu acho, então, isso é para mim a democracia. E se a maioria decidir que não é assim, que podemos interferir na vida pessoal, privada das pessoas? A maioria decidiu, então vamos lá, 80% da população decidiu isso. Isso vai tornar-se lei porque a maioria quis? E aí eu pergunto, isso na sua opinião é democracia? Na minha, não. Então por isso que eu acredito nessa... Não acredito, aliás, nessa tese de que a população armada ela consiga defender. Porque resta saber que tipo de liberdade, que tipo de democracia eles consideram ter, né? Não estou dizendo que a população vai decidir isso ou aquilo, não. Estou dizendo, estou supondo, levantando hipótese aqui para a minha descrença, a minha incredulidade nesse sistema, nesse modelo, ok? Então eu não vejo dessa maneira. Eu realmente vejo da outra maneira. E repito aqui, que eu já falei no outro vídeo, apesar de ficar um pouco cansativo, eu repito aqui. É legítimo que o cidadão de bem comum, ele queira ter armas para se defender. Não há problema nesse sentido. Mas também não há problema, já que a pessoa é honesta, a pessoa é tranquila e não vai fazer bobagem com essa arma, não há nenhum problema que ela seja ali rastreada, com registro, tudo certificadinho, bonitinho, que as autoridades tenham a informação sobre essa arma. Se é para isso, não é problema. Quem quer arma com numeração raspada, sem registro, clandestino, etc, é bandido, né? No meu entendimento né? Ou você que é a favor do armamento da população, você que tem arma na sua casa, etc e tal, você acredita que ela tem que ser ali, digamos, anônima? Bom, desculpa, data vênia se você pensa isso, né? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.